Deus. Aleluia. Ele está na casa. E onde o Senhor não, Ele está, a Bíblia vai dizer que a tristeza salta de alegria. E eu estou vendo nessa noite um rosto triste. Tem muitas pessoas que chegaram a esse lugar como se fosse o seu último dia. Eita Deus. Só que o Senhor está dizendo que apenas é um começo na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amoreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos eu os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maqueda. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca. E morreram mais os que foram mortos pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Pode tomar assento dando glória ao Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Todos conhecem Josué, o varão ali ao qual Deus escolheu para estar sendo sucessor de Moisés, para estar guiando o povo de Israel segundo a boa vontade de Deus pelaquela terra. E vai se suceder aqui no capítulo 10, que Josué ele vai ter que socorrer o povo de Gibeão. E o engraçado é que eu estava meditando nessa palavra durante essa semana, e o Senhor ele me fez ver algumas coisas acerca desta passagem. Esses moradores de Gibeão, eles foram um povo, e quando eles se achegaram a Josué, para estar pedindo a ajuda de Josué, eles chegaram disfarçados, missionário. Eles não falaram a verdade para Josué. Eles não falaram de onde eles eram, qual era a procedência deles. Eles chegaram vestidos com roupas rotas, todos esfarrapados, e disseram a Josué que eles vinham de uma terra distante. Só que esses mesmo, eles eram vizinhos próximos de Josué. Só que a Bíblia vai dizer que eles pedem ajuda a Josué. E eles dizem a Josué que eles eram de um lugar longe. E aí Josué decide ajudar a esse povo. E Josué decide ajudar esse povo, e ele faz um foco ali diante de Deus, que vai estar ajudando esse povo. Meu Deus. E acontece que no meio desse percurso vai se levantar 5 reis para pelejar contra esse povo. 5 cidades se levantam para pelejar contra esse povo. Meu Deus. Esse povo que havia mentido para Josué qual era a sua procedência e qual era a sua localização. Eles usaram de uma estratagema para enganar Josué. Sabe por quê? Porque eles sabiam o perigo que eles estavam correndo. Eles sabiam que ia se levantar uma guerra contra aquela cidade onde eles moravam. E eles sabiam que eles não tinham condição nenhuma de vencer os reis que viriam contra eles. E lá naquela cidade onde eles estavam, eles ouviram, missionário, a fama de Josué. Eles ouviram o que Deus fazia na vida
ajuda de Josué, porque eles sabiam o que estava para acontecer na terra deles. E eles sabiam que eles não iam ter vitória. Aí, se não fosse com Josué, de Calamanda, rápida na frente, de Calamanda. Aí, dessas pelejas. Porque eles sabiam que ali, na Calais, remonto que não é só não havia ninguém no meio dele. O coração de iria fazer o que Josué ia fazer. Sabe por quê? Porque Josué era defendido por Deus. Não eram mãos humanas que guerreavam as guerras de Josué. Porque nesse texto que eu acabei de ler para a igreja vai dizer que mais foram o que matou a chuva de pedra do que eles guerreando a espada no meio do arraial. Eita Deus! Que eu quero já trazer para você nessa noite, que vai haver intervenção de Deus na tua vida. Vai haver intervenção do céu. Dentro da tua casa. Muitos declaram aqui nessa noite dizendo: Deus, é o meu último culto. Eu vou chegar tudo pro alto e vou parar. Sabe por quê? Porque nessa noite entrou pessoas aqui nesse lugar que sofreram injustiças. Chegou pessoas aqui nesse lugar que ouviram coisas que não era para ouvir. Chegou pessoas aqui nessa noite que estão no princípio de depressão. Chegou pessoas aqui nessa noite que têm intenção de suicidar, de tirar sua própria vida, porque aconteceu na sua vida. Só que eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o mesmo Deus que interveio sobre a vida de Josué naquela guerra, e Deus ele foi tão fiel que ele venceu. E até aqueles que mentiram foram beneficiados. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nessa noite, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite, que até aquele que ficou lá na sua casa, até aquele que está dentro de uma boca de tráfico, que até aquele que está dentro de uma prisão, vai ser alcançado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque o Deus que eu e você servimos não é qualquer um. Ele é o Deus dos deuses. É aquele que manda e a terra obedece. É pouco para você esse Deus? É pouco para você